O primeiro contato que eu tive com essa expressão foi através de um livro didático. E eu vi essa imagem estampada na capa de um cordel. E houve diretamente essa, essa referência da xilogravura para os meus trabalhos. Eu entrei em contato com a xilogravura foi através do meu tio, que meu tio fazia xilogravura. Ele não tinha madeira, então ele fazia em batata para me ver. Então eu aprendi a fazer carimbo de batata, como a gente chamava. Aí foi a minha iniciação, né? Mas com o correr do tempo eu fui entrando em contato com a xilogravura mesmo, sabe? Eu trabalhava de supervisor de vendas na época de telefonia e estava procurando um hobby, né? E aí lembrando do meu avô gostava muito de cantoria de viola, né? de cordéis. Eu disse, eu vou aprender a escrever cordel. E aí, nessas pesquisas de internet, eu vi um vídeo de J. Borges. Como eu desenhava desde criança, eu disse, eu tenho mais aptidão para a xilogravura do que para o cordel. E aí eu comecei a pesquisar. Nessas pesquisas, fui comprando os materiais, né? E fiz a primeira xilogravura. Quando eu me vi, já estava tendo que escolher entre a xilogravura e o trabalho que eu fazia como supervisor de vendas. Eu conheci a xilogravura por causa do meu pai, né? Eu sou filho de Abaeté do Cordel, que fundou a Casa do Cordel aqui em Natal, junto com outros colegas, e como existe uma história da xilografia com o cordel, meu pai é de Pernambuco e nós temos familiares em Caruaru e lá em J. Borges, que é em Bezerros, né, que é ao lado de Caruaru. Vez ou outra a gente ia lá, na minha pré-adolescência, e ia dar uma olhada lá, ia no museu. Então eu tinha esse contato, mas eu só comecei a fazer mesmo por causa da Casa do Cordel. Eu sou de uma terra, de Itabaiana, na Paraíba, que tinha muitos cordelistas. Para me interessar para fazer a xilogravura, eu tive uma experiência na Fundação Zé Augusto, nos fins dos anos 70, e eu fiz 2 tábuas, são 2 peças pequenininhas. Foi uma experiência muito gratificante. Eu fiquei maluca e a coisa passou. Há 4 ou 5 anos atrás, eu conheci um rapaz numa exposição, ele estava com a exposição de xilogravura, e foi quando o meu interesse retornou, quando descobri Eric. A xilogravura eu vi na mídia, nos cordéis, né? Mas foi pela minha filha, que tinha muita vontade de aprender a fazer xilogravura. Mas eu tinha um olhar externo, né? Nada de admiração, vamos dizer assim. Não, eu vi primeiro, tinha os cordéis, mas eu não associei diretamente com a xilogravura. Então, a primeira vez que eu associei com a xilogravura foi no Instagram. Começou a aparecer muitos artistas de fora que trabalhavam com xilogravura. E eu me interessei muito em tentar fazer, só que eu não sabia quais eram as ferramentas, eu não sabia qual era a madeira, eu não sabia de nada. Eu só sabia que eu queria tentar fazer aquilo. A xilogravura, ela faz parte da minha família como algo mais cultural, né? Assim, eu conheço a xilogravura desde que eu era criança. Então, meus avós, meus tios, minha mãe, meu pai, ele tinha esse gosto pela literatura do cordel, onde eu tive acesso às artes das capas, tudo. Então, a xilogravura, ela faz parte da minha história. O primeiro contato que eu tive com xilogravura no Rio Grande do Norte foi com Alcides Salles. Essa foi a primeira pessoa que me fez ter o contato direto com a xilogravura, uma xilogravura potiguar. Aí, assim, a primeira gravura impressa foi na Fundação Zé Augusto, porque eu estava trabalhando lá e então o Enoque ia fazer essa apresentação lá em Mossoró. Eu também até participei, aí eu fiz o cartaz, eu fiz um retrato do conjunto dele, que era o bando, sabe? Pois aí apareceu um monte de folheto e eu comecei a fazer capa de folheto também, lá na fundação. Eu já estava tendo muita encomenda, muitas pessoas pedindo capa, né? Então, assim, era uma demanda que estava crescendo. E aí eu disse agora.
E aí eu saí do trabalho e comecei a trabalhar com xilogravura. Peguei um pedaço de madeira qualquer em casa e um estilete. E aí fiz um rabisco e cortei uma primeira, uma primeira matriz ali. Aí meu pai foi e colocou na capa de um folheto. E aí eu me senti, né, incentivado. E aí os outros colegas viram e começaram, não, faça também uma para mim. Eu fui fazendo e continuei fazendo. Aí logo surgem, né, encomendas ou convites para colocar a gravura em alguma exposição de gravuras maiores. Até hoje vou fazendo e aprendendo, e ensinando também, que é muito importante. Eu vi uma exposição de Eric lá no Alecrim. Telefonei para ele, perguntando se ele dava aula. Aí ele disse, posso dar. E peguei o endereço dele e disse, eu vou atrás desse rapaz. Quando eu encontrei, sentei com a tábua que ele tinha, com as goivas que ele tinha, porque esse material eu não tinha ainda. Então, eu experimentei e saiu esse trabalho aqui. Eu vi nas redes sociais a divulgação da oficina Rossini Pérez de Gravuras, né? Aqui da Fundação José Augusto. E assim que saiu, eu já, Camila, vai abrir uma oficina de gravuras e tal, bora participar. E eu decidi participar junto com ela. Assim, logo no início eu me apaixonei pela gravura e pela xilogravura. Então, todos os sábados, a gente, tanto eu quanto minha filha, a gente se reunia em casa e para gravar, né? Fazer alguma gravura na madeira. Manhã viu, né, o anúncio da oficina Rossini Pérez. E aí realmente eu tive o primeiro contato apropriado, com a madeira certa. Começo a praticar já com a idade bem, com 50 anos, né? Então eu passo 40 anos gostando de uma arte sem ter o interesse de praticar. Né? Eu fiz um curso com o Jefferson, né, que é um grande xilogravurista de Natal, do Rio Grande do Norte. Então teve essa oportunidade, eu achei a ideia bacana, fui, e a paixão aflorou de uma forma muito grande que eu comecei a praticar. A xilogravura são uma das variantes das várias experiências, das várias manifestações que eu exercito. Então, eu não sou só o xilógrafo. Na verdade, eu sou um artista plástico que trabalha a xilogravura, a escultura, a gravura, a pintura, os murais. Tudo isso envolve esse mundo das artes plásticas. Agora, assim, o meu mérito foi ter sido contratado pela Fundação para divulgar a gravura. Aí, então, eu saí pelo Estado, né? Trabalhando nas prefeituras, em convênio com as prefeituras, no Círculo da Cultura, sabe? Fazendo isso. Eu fui para Macau, Açu, Corrais Novos, um monte de cidades, sabe, cara? Ensinando gravura. E muita gente se dedicou à gravura, sabe? A primeira oficina que eu dei, eu ainda estava trabalhando como supervisor de vendas. Até porque eu não fui remunerado por essa oficina. E aí foi uma experiência muito, muito boa, né? E a partir disso começou a surgir novos convites, e aí eu fui meio que me impondo dentro desse contexto, começando a cobrar, fui evoluindo até hoje como meio de vida mesmo, né? E eu tinha tanta convicção que isso ia dar certo, que insisti e estou aqui hoje, trabalhando com estilo. Conheci a história da oficina Rossini Pérez, né? Essa oficina que existiu aqui na Fundação, Alcides Salles, mestre Alcides Salles, né? que coordenava essa oficina nos anos 80. Sou professor de Sociologia, mas sempre coloquei nas minhas aulas também a arte, mesmo sendo da Sociologia. Eu vim cedido para a Fundação, consegui ser cedido, mas só consegui reabrir essa oficina no final do ano passado, no final de 2023. Em outubro de 2023, nós fizemos uma seleção, uma chamada pública, selecionamos as pessoas interessadas que se inscreveram e montamos uma turma aqui e retomamos essa oficina. Ele me deu a aula, eu disse, quando é que a gente pode ter outra? Às vezes eu dou umas oficinas lá na Casa do Cordel. Se você quiser, a gente entra em contato e eu te passo essas informações. Comecinho de fevereiro, ele me ligou. Aí tem uma proposta indecente para lhe fazer. Eu digo, já aceitei. Ele disse, a minha mulher escreve cordéis,
Agora a coleção vai ser toda escrita por mulheres. Aí eu falei em você. Você topa? Eu digo, já topei, certo? Então, a coleção saiu com 10 xilogravuras minhas. No ano seguinte, eu fui convidada para mais 10, porque não tinha nenhuma mulher fazendo xilogravura. Hoje, eu só trabalho com xilogravura, né? Eu não tenho outra atividade profissional, só a xilogravura. E ela é encantadora, né? Tem mercado para isso. A gente faz muita coisa, né? Eu costuro e aí a gente imprime as matrizes nas bolsas. E aí tem os caderninhos que a gente faz e a gente imprime a capa nos caderninhos. A gente faz as matrizes pequenininhas, né? Tudo que a gente faz é imprimido direto da matriz. E aí é porque é tanta coisa que eu faço. Mas a xilogravura é algo muito mais prazeroso, né? Como essa aqui também que eu estou mostrando. Então, é todo um processo da xilogravura, ela é muito mais de estudo, né? Eu quero voltar a produzir mais agora, esse ano. É porque a gente tem um compromisso muito grande com várias atividades. Eu quero me concentrar mais na minha arte e a xilogravura é um processo desse compromisso que eu tenho de produção. As oficinas é o maior, digamos, a maior corrente de relação, o entendimento da importância da xilogravura para ser usada em todas as atividades, digamos, de comunicação. E a gente aqui fez exposições, sabe, diversas, sabe? Fizemos uma exposição em Paris, La Petite Galerie da Avenida Boulevard, só de gravura. Fizemos outra em Frankfurt, na Alemanha, só de gravuras. E também desenvolvemos um projeto chamado Ruth Aclander, que era um projeto ligado a cartões postais. A gente fazia cartões postais ilustrados com gravuras. Aprenda a consumir a arte local, né? Valorizem os artistas locais, né? A gente vê isso em outros estados. É esse o que eu almejo que aconteça aqui no Rio Grande do Norte, que as pessoas passem a apreciar mais os artistas locais, não só da xilogravura, da arte num geral, né? As gravuras são importantes para o processo pedagógico na educação, assim, não só com a gravura, como eu digo, mas qualquer trabalho com arte na escola, né, dentro da escola ou mesmo num processo informal de educação, ele traz essas possibilidades, né, da gente acelerar, né, cortar etapas, vamos dizer assim, do desenvolvimento. Ele ajuda nesse processo. Ela vem como uma terapia também, funciona como uma terapia, assim como as outras artes, né? Funciona como terapêutico e financeiramente tem um bom retorno. A gente considera que tem um bom retorno porque hoje a gente trabalha só com isso, né? Só com a xilogravura. Eu acho que eu nunca imaginava que eu ia virar, assim, vamos dizer, a própria impressora, né? Porque você cria a arte e você imprime ela no papel. E você vê a reação das pessoas com o resultado da sua arte é completamente diferente. É bem satisfatório. Quem quer fazer xilogravura, quem tem interesse, quem gosta, mas não sabe, procura uma pessoa para ensinar e comece, né? Comece e quanto mais você começa, quanto mais você pratica, mais você vai tendo gosto, mais você produzindo. E menos de um dia, de 2 dias, eu já estava produzindo coisas assim fantásticas. Assim.